Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Monge Preparado. E hoje eu vou trazer o que para mim é um divisor de águas na cutelaria chinesa e principalmente da cutelaria da Nextool. É uma lâmina, é um conjunto de ferramenta multifuncional, 11 lâminas. Esse modelo K30, pessoal, ele realmente me surpreendeu muito. E eu queria dividir isso com vocês. É uma multiferramenta que traz muita sofisticação. Aqui, já entrando em algumas especificações da caixa, a gente tem uma lâmina formato drop point, uma lâmina de 70 milímetros. Aqui a gente tem os bits dela, são 4 milímetros, aquele bits de precisão, aquele mini bits que o pessoal chama, né? É padrão, então funciona bem, ele é inclusive magnetizado. Uma caixinha bem boa, bem padrão da Nextool, eles têm uma apresentação de material bom, muitas informações. Então são equipamentos aí que tem muita tradição hoje e principalmente na área de inovação, né? A Nextool é da atmosfera Xiaomi. Aqui eu guardo a caixinha, pessoal, só para mostrar para vocês. Depois que eu termino os vídeos, vai para minha coleção. Efetivamente, esse aqui eu tenho usado ele e tenho gostado demais. Então, aqueles que eu não uso, que vão para a coleção, vão para minha gaveta, e outros que eu uso, também não guardo na caixa, não. Aqui a gente começa com um diferencial fantástico, né? G10, um material com uma espessura muito boa. Deixa eu pegar nossa caneta Bic aqui para vocês terem uma noção do lado. A gente está falando de uma lâmina, ou melhor, de um multiferramenta que tem 9 centímetros no total, né? 91 centímetros e uma espessura aqui de pouco mais de 1,5 centímetros. E aqui, pessoal, é exatamente a mesma dimensão dos canivetes de 91 milímetros da Victorinox. Aqui são alguns dos canivetes que eu tenho da Victorinox e são lâminas que eu tenho um apreço, um carinho, uma admiração muito grande. E algumas pessoas, vocês viram aí na thumb, nós perguntamos e vemos muito nos fóruns onde esse canivete é um sucesso de venda, muito mais barato do que esses, não do que esse, mas muito mais barato do que o padrão da Victorinox, e traz uma sofisticação, um ganho de qualidade que, ao meu ver, me surpreendeu muito. Então eu vou deixar vocês analisarem, avaliarem, e vocês vão tirar as próprias conclusões de vocês. Primeiro a gente começa com esse cabo em G10, um material muito bom. Então assim, já começa com uma aderência muito boa, que é muito diferente desse material liso, principalmente aqui do Spartan. É uma estrutura muito confortável no toque, mas ainda assim dá um bom grip. O que eu acho interessante nesse canivete é que ele vem com duas das grandes críticas que a Victorinox tinha, que era a falta do clipe e a falta de uma trava que eu digo eficiente, principalmente os 91 milímetros. E aqui a gente tem uma lâmina espetacular, né? Então você tem uma lâmina que é praticamente um canivete e dentro de um corpo de um multiferramenta. O que eu considero características que realmente surpreendem e trazem essa ferramenta para um nível muito grande? Primeiro, nós temos um conjunto de ferramenta muito pensado, pessoal. Aqui, para vocês terem uma ideia, vamos começar logo pela lâmina, mas já começa tendo a lâmina num aço espetacular, né? O 14C28N, um aço Sandvik, é um aço da Suécia. A Kershaw, uma empresa americana, encomendou esse aço, justamente buscando um aço específico para cutelaria. É diferente de outros aços que a metalurgia adaptou, que você pega um aço que era para uma ferramenta, outro que era para um determinado padrão, um determinado tipo de rolamento, etc. E a pessoa adaptou para cutelaria. Então esse é um aço feito, pensado, então já é um diferencial muito grande. E esse era uma crítica que se via muito nos vídeos, a crítica de que a Nextool poderia melhorar a qualidade do aço, dos seus materiais, e eles ouviram, deram muita atenção e conseguiram trazer esse aço de altíssima qualidade, que vamos botar assim, são dos aços premium, esse é o primeiro. Na minha opinião, realmente um aço muito bom. Ele consegue entregar, ser um aço altamente inoxidável, uma resistência à corrosão fantástica e ao mesmo tempo uma dureza muito grande. Ele tem nitrogênio na composição dele e isso promove uma capacidade de ter uma dureza, uma retenção de fio e ao mesmo tempo uma facilidade de afiação. Então isso aqui, pessoal, é realmente espetacular. Deixa eu ver se eu tenho um papelzinho aqui para mostrar para vocês como é que ele vem, o tipo de trabalho que a gente tá em mãos. Então ele tem essa trava aqui é uma trava que remete muito a Axis Lock,
mas o nome dela é Crossbar, se eu não me engano, da própria Nextool. Ele tem a possibilidade de você abrir com a mão, ele tem a possibilidade de você abrir com uma mão e fechar com uma mão só, o que para esse tipo de equipamento pequeno é fantástico e é um diferencial muito grande, novamente, para os canivetes desse tamanho da Victorinox. A Victorinox agora lançou o modelo que vem com uma trava e vem também com um clipe. Muito bonito o equipamento, ainda não tive a oportunidade de ver, mas se eu tiver a oportunidade eu trago aqui para vocês. O clipe dela é um clipe muito bom, pessoal. Por que eu gosto desse clipe? Primeiro, ele é muito confortável no corpo e no bolso, né? Principalmente, ele tem um encaixe muito bom. Deixa eu ver se eu acho aqui um papel aqui para vocês verem o que eu quero mostrar. Então ele fica assim no teu bolso, ó. Fica extremamente discreto, não vai te entregar ali a ideia de que você está com um canivete ou algo do tipo. Então isso daí acrescenta muito. Ele começa aqui atrás, pessoal, com aquele equipamento típico para você furar couro, passar um fiozinho aqui e costurar, para você fazer furos em madeira para depois poder usar a chave para apertar, para você furar ou abrir algum furo por algum motivo. E ele tem, aqui vocês vão conseguir ver, diferente de outras ferramentas desse tipo, que é só de um lado a geometria do fio. Aqui não, aqui ela é dupla. Aí aqui acho que vai dar para vocês verem o que eu estou querendo dizer. Então ela é uma ferramenta que tem muito conforto no uso. Interessantíssima, fiz um testezinho simples. Aqui dando continuidade aqui a parte de trás dela, essas daqui de trás não tem trava no sistema. O sistema é apenas para o bloco superior da ferramenta. Então aqui nós usei ela, né, pessoal? Aqui nós temos uma limazinha. Ah, é uma lima boa, monge. Pessoal, esse tipo de ferramenta não é uma lima para você usar como uma lima específica. Isso aqui é para você fazer o quê? Para você tirar uma rebarba, às vezes, num pedacinho de ferro que está rasgando ali, numa ferramenta. Às vezes usou alguma coisa, ficou uma pontinha ali, você vai ali, dá uma lixada, tira o material. Tem também como se fosse um pé de cabra aqui, para você fazer uma raspagem, usar para alguma alavanca, abrir uma lata de tinta e tudo. Pelo menos foi assim, foi para isso que eu usei. E tem essa possibilidade de uma lima aqui. Essa lateral aqui eu não senti muita firmeza não, mas essas duas aqui eu achei bem legal. Principalmente essa aqui de trás, boa para esse tipo de trabalho. E é legal você ter um recurso desse. Às vezes você precisa, se você não tem nada, você acaba usando a lâmina, que é o maior erro de todos, né? Então aqui é bem interessante, embora a dureza normalmente uma lima, né, não pode abusar muito, né? Mas é legal essa ferramenta, achei bem interessante, bem pensada. Aqui dando sequência, ela entra numa ferramenta que eu achei espetacular. Olha só a tesoura, pessoal. Olha só essa tesoura. De onde surgiu uma tesoura desse tamanho, dessa ferramenta aqui? É muito, muito bem pensada. Gostei demais dessa ferramenta. Olha o barulho aqui, ó. Esse barulho ele vem principalmente de quê? A parte superior dela, aqui embaixo, ela tem uma espécie de zigrinado, né? Na verdade, uma microserrilhas aqui, como se fosse realmente um serrilhado de faca, que vai fazer o quê? Quando você vai cortar alguns elementos mais delicados, mais finos, muitas vezes a lâmina dá aquela mascada. Então aqui com essas serrilhas, ela vai justamente fazer o quê? Ela vai segurar, dar uma aderência maior ao corte. Então você consegue com isso melhorar muito a capacidade de corte dela. É uma tesourinha muito espertinha, pessoal, com um tamanho muito bom, uma capacidade de corte excelente. Cortei o cartãozinho da Spider aqui, ó. E monge. Bom, paciência. E aí, pessoal, é um sistema de alavanca muito bom. Ela tem a molinha que volta. Isso é fantástico. A pior coisa é que tem a tesoura e alicate que você tem que apertar e você mesmo tem que fazer o trabalho de abrir e fechar. Aqui também tem a serrilha, claro que isso faz com que a lâmina perca o fio. Ela tem uma resistência maior para perder o fio, né? Porque ela tem a serrilha, protege ali aqueles elementos principais. Ela tem essa aderência. Então, quer dizer, uma ferramenta muito pensada. Ela não é no aço Sandvik. Essa ferramenta aqui, se eu não me engano, é no aço 5CR15 Move, que seria o equivalente, pessoal, àquele aço alemão 14116. É uma resposta da China a esse aço. Cada ferramenta, né? Ela vai montar, dependendo do tipo de aplicação de cada ferramenta, vai ser um aço, vai ser um tratamento térmico, e isso daí mostra a seriedade e o compromisso da Nextool, que é uma marca que vem se destacando absurdamente. Os encaixes são muito bem feitos, pessoal, você não vê folga na ferramenta, muito bonita, né? Realmente uma lâmina muito espetacular na minha visão. Aqui a gente já parte para a segunda parte dela, que começa com um abridor. Então você tem um abridor e também uma possibilidade para raspar alguma coisa, né?
Todas as ferramentas agora desse ângulo você tem que puxar aqui para baixo e aí você fecha ela. Aqui a gente tem uma outra ferramenta espetacular, pessoal. Se você olhar bem de perto aqui, ela tem um imã, percebe essa parte de baixo aqui? Tem um imãzinho, então você encaixa, ó, ela trava bem. Essa ferramenta muita gente não conhece, mas esses de 4 milímetros, diferente de um quarto, que é aquele maior, você chega às vezes a ter uns kitzinhos pequenos que vem 30 desses e cabem, às vezes, do maior cabe 6, 8, é totalmente desproporcional. Qual é a vantagem? Por exemplo, é esse kit aqui que eu mostro para vocês. Não estou dizendo que você tem que ter isso aqui não, pessoal, eu acho importante, mas estou só mostrando para vocês de onde vem esse sistema, que muita gente não conhece. Então aqui você tem essas possibilidades de você usar. Pô, Monge, eu mexo com manutenção do celular, eu mexo com isso e aquilo, como é que eu faço? Cara, já deixa esse aqui pronto aqui o tempo inteiro, você vai conseguir já deixar guardadinho aqui, caso seja a ferramenta que você realmente precisa e usa com mais frequência. Mas você pode também ter um kit sobressalente ali guardado em algum local, e ele vem com esses dois aqui, que é o PH1, ele também vem com uma fenda pequena. Eu já vi na internet o pessoal fazer uma adaptação aqui, onde ele encaixa um adaptador para um quarto. Pô, Monge, mas o pessoal não gosta de mexer em estrutura de ferramenta, é uma questão pessoal. Acho que a ferramenta, o carro, a moto, o equipamento, ele vem passou por uma série de treinamentos, de aperfeiçoamento, são os maiores engenheiros que tem ali na empresa trabalhando para entregar o melhor. E aí você vai lá e adapta algo, e ali muitas vezes você acaba excedendo a capacidade. Isso aqui são para trabalhos mais sensíveis, principalmente eletrônico, onde você precisa entrar em locais menores, celular, máquina de, inclusive manutenção de próprias ferramentas mesmo no geral. Às vezes você precisa ali, ó, de uma ferramenta mais delicada, né, um trabalho mais simples. Então você tem ali uma ferramenta como essa que não tem nenhum jogo, pessoal, é impressionante. E aí você tem o imã, que sempre é muito bom para você poder trabalhar. Ela tem um acabamento muito bonito. Você vê que ela é uma ferramenta que me surpreendeu muito, pessoal. A Nextool, ela já é uma ferramenta, uma marca que eu gosto demais. Tenho várias ferramentas da Nextool, coleção minha quase completa deles. Muita admiração pela marca, acompanhei muito dessa evolução deles e posso afirmar para vocês que essa ferramenta aqui vai ser um divisor de águas. Por que eu digo vai ser? Porque ela é uma ferramenta lançada em 2024, então tem mais ou menos um ano aí de lançamento. Você vê poucos reviews dela e todos eles unânimes. Eu trabalhei em cima, me debrucei em vários vídeos gringos e todos eles falaram de forma muito positiva, os fóruns, etc. A lâmina principal tem aproximadamente 2,5 mm, então uma espessura muito boa para uma lâmina desse porte. É literalmente um canivete que você tem na sua mão, além de uma pega excelente, com bom grip e tudo que rodeia isso, né, pessoal? Aqui nós temos ainda no corpo dela uma pinça. Não é aquela pinça espetacular, pessoal. Já fiz o trabalho, já testei ela aqui, ó. Você vê que ela tem ela pega, ela dá uma beliscadinha, ela cumpre ali para tirar um encravado, para tirar às vezes ali uma farpa, alguma coisa no dedo. É um recurso a mais que você tem. Quebra um galho. Não é aquela pinça espetacular, mas quebra um galho sim. Eu acho importante a gente ter essa ferramenta a mais. Uma lâmina, pessoal, muito boa dentro de um conjunto de ferramentas espetacular. Então você que às vezes vai andar, gosta de andar com um canivete grande, você vai falar assim, pô, vou andar com uma lâmina menor. Provavelmente para sua rotina diária, pessoal, dificilmente você vai fazer algo, precisar de algo a não ser defesa, que essa lâmina não faça, que essa aqui faça. Então, muita gente está migrando para esse canivete, para essa multiferramenta. Por quê? Porque é menos uma coisa para você carregar. Então, você leva um multitool desse, leva às vezes uma lanterna, inclusive as lanternas da Oben tem. Quando você clica aqui na descrição, não tem cupom de desconto. É legal, são equipamentos que eu gosto demais. Então, você hoje resolve grande parte dos seus problemas com isso. E faz toda a diferença, né, pessoal? Você ter ali um aço Sandvik fantástico, com uma capacidade de ser uma lâmina fácil de manutenção, inoxidável, boa fiação. Aqui praticamente todas as atividades diárias que você precisar de um bit para apertar uma perninha de um óculos, para apertar ali um parafuso de celular, alguma coisa que soltou, para abrir às vezes uma caixa, para às vezes você precisa ali abrir uma lata de tinta, fazer uma manutenção qualquer que seja. Um clipe que esconde bastante a lâmina, uma ergonomia, um formato
muito charmoso, muito bonito. Então, pessoal, eu acho que vou mostrar para vocês uma coisa. Toda essa ferramenta, olha quanto que ela pesa. 116 gramas, pessoal. 116 gramas. Vamos ver uma outra ferramenta da Nextool que eu tenho aqui que eu gosto. Ó, que é muito pequenininho, esse S11 Pro, que é o Sailor Pro Mini. Ó, 82 gramas. Olha a diferença de ferramenta, pessoal. E essa aqui é muito bacana, viu? Se eu não me engano, acho que ainda não tem vídeo dela no canal, vou fazer em breve, então. E só para vocês terem uma noção da diferença de tamanho. E o peso dessa ferramenta não é um peso pesado. Ela é leve, pessoal. Ela é leve, impressiona, entrega muito. São 11 ferramentas. Então nós temos aqui a lâmina principal, nós temos aqui o adaptador, nós temos os 2 bits, nós temos aqui o escariador, né, para abrir buraco, para passar couro, costurar. Nós temos a tesoura, nós temos a pinça, nós temos a lima, nós temos aqui o raspador, né, a fenda também, que dá para servir como uma fenda maior, um raspador, alguma coisa no sentido de ser ali quase um formão. E a lâmina em si, que é espetacular. Então, pessoal, eu acho que com isso a gente finaliza nosso vídeo, pedindo para vocês com muito carinho que vocês deixem o like, que vocês escrevam na descrição o que vocês acharam dessa, se essa ferramenta tem algum nível de competição com a Victorinox. Na minha opinião tem sim, mexeu com o mercado em vários aspectos, já vem acontecendo isso. Victorinox hoje já lançou uma ferramenta fantástica com clipe, com trava, certo? Não é uma trava desse nível, mas com trava. E então a gente percebe que realmente essas marcas tidas como de segunda linha vieram realmente para causar, né? Para bagunçar o mercado, e a gente que ganha com isso, pessoal. Lembrem-se sempre disso, é a gente que ganha com isso. A gente não tem que comprar, ser fanboy de nenhuma marca, a gente tem que ser sincero, honesto com vocês. E as marcas têm que correr atrás para nos agradar, para a gente poder ter esse ganho. O último ponto que eu gosto sempre de falar, pedido de vocês, ela não é ambidestra com relação ao clipe, certo? O clipe dela é só de um lado, veste muito bem, como eu já tinha dito. E peço que vocês se inscrevam no canal, deixem um like, comenta se vocês acham que ficou legal, que é uma ferramenta bacana, se é uma boa opção. E lembrem-se, pessoal, sejam sempre fortes.